No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor. Dize a todas as cidades de Judá que venham orar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei, que dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhe, por causa da maldade das suas ações. Dize depois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouvirão a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Sucedeu que, quando, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, lhe disse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Porque profetizastes no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E juntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei, da casa do Senhor, e assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes, os profetas, os príncipes e a todo o povo, dizendo, Este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como vistes, com os vossos ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa, contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorei os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que se matardes, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós, para dizer a vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e o povo aos sacerdotes e aos profetas, Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra, falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, Assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu o Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Kiriat-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas estas palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joiaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Joiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Acbor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joiaquim, que feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo, para ser morto. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, Assim me disse, o Senhor faz uns grilhões e julgos põe ao teu pescoço, envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digamos aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, meu servo. E ainda até aos animais do campo lhe dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao seu filho de seu filho, até que também venha o tempo de sua própria terra, quando muitas nações, grandes reis, se servirão dele. Acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo de rei da Babilônia, e essa nação castigarei com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. E vós não dei ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos algoeiros e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e o servir, e eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, colocai os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia, servi-o, ele e ao seu povo vivereis. Porque morrerias tu e o seu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não serviu ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora. E pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não dei ouvidos às palavras do vosso profeta, que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia, e vivereis. Por que tornaria essa cidade em desolação? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá, em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar, e das bases dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia e Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão lavados e ali ficarão até o dia em que eu vos visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer este lugar. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º do mês quinto de Hananias, filho de Azur, profeta, que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que este lugar tomou. Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e a todos os dos cativeiros de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias, o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras que profetizastes, e torne eles a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todos o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de pestes. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Hananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Hananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim, passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois de Ananias, o profeta, quebrou o jugo
sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: Vai e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo de Edei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te lancei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no mês 7. Estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, com também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor, que havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, os eunucos e os príncipes de Judá, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elassa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os filhos de Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos. Dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas, que então no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-os-eis com figos podres que não se podem comer, de ruins que são. Persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste, tá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Portanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvis a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele os ferirá diante dos vossos olhos. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias, e como Acabe, os pais do rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, anunciaram falsamente meu nome, uma palavra que não lhes mandei, e eu sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Nilamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e todos os sacerdotes, dizendo:
O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiadá, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático, que profetiza, para lançar-lhes na prisão e no trono. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda que o cativeiro muito há de durar, edificai casas, habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor, Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não os enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer o meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor.